Hoje, quinta-feira, é dia de falar sobre saúde animal. E como sempre, a gente tem a honra de receber aqui com a gente o médico veterinário Marcos Rezende, colunista do nosso Agromanhã, que hoje vai falar sobre exportação de gado em pé. Olha, já aproveitando, Marcos, antes de te cumprimentar, a gente já tem mais as informações, né? O Porto de São Sebastião, localizado no litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo, vai iniciar o embarque, gente, de mais de 21 mil bois vivos com destino à Turquia. Uma operação aí que começou no último fim de semana, né, Marcos? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Lilian. Lilian, é uma operação praticamente de guerra. É mais que a Arca de Noé, talvez, né, Lilian? Tem mais animais ali. Porque são 21 mil animais, animais que vão para a engorda na Turquia, e uma operação que tem que ser realizada em uma semana. Ou seja, é 24 horas embarcando os animais, acomodando esses animais que já entrar. O primeiro a entrar, ele fica 7 dias ali dentro, ele tem que estar comendo, ele tem que estar bebendo água, tem que ter saúde e bem-estar animal. É uma operação onde tem muito veterinário envolvido, viu, Lilian? Muito bem, tá aí, né? Arca de Noé, 40 dias, 40 noites. Ó, essa viagem aí dessa embarcação pode durar entre 18 e 20 dias. Marcos, é um processo bastante trabalhoso, né? Exatamente, Lilian, é um processo bastante trabalhoso, muito minucioso, que começa lá na ZPS, ou seja, Estação de Pré-Embarque. Os produtores, os compradores, compram os animais selecionados de um determinado padrão racial, determinada idade e sexo, levam para uma unidade de pré-embarque. Lá os animais são separados, Lilian, porque esses países importadores, eles não levam nenhum animal com qualquer alteração, casco torto, faltando toco de rabo, com chifre muito grande, com chifre quebrado, ou seja, eles só levam animais íntegros. E de lá, esses animais são enviados, e tem um tempo mínimo, o tempo máximo de deslocamento, eles são enviados até o navio no Porto de São Sebastião, e a gente sabe que o deslocamento até o Porto de São Sebastião não é fácil, tem que descer a serra. Então, uma operação logística, uma operação sanitária, uma operação de bem-estar animal que tem que, tá nos trinques. Exatamente. Bom dia, meu amigo, para você. Não cumprimentei, né? A gente está aqui nessa questão muito importante, falando sobre este assunto, que a gente sabe que já envolveu até polêmicas, né, no passado. Então, a gente volta a falar sobre a questão sanitária dentro das embarcações. Inclusive, nós temos umas imagens, né, que você mesmo enviou para a gente, de uma balsa, né, que envia esses animais, que faz o transporte desses animais, que mostra mais ou menos como é que é a logística interna dessas embarcações. Vou pedir para a nossa produção rodar essas imagens enquanto a gente vai falando sobre esses cuidados sanitários, né? E se esses animais passam por alguma espécie de inspeção antes de embarcar, ou seja, seguem algum protocolo, como mochos, né? São animais mochos, condições também clínicas deles. Exatamente. Pedro, essas balsas, a gente fica pensando no Nada, né, que é o maior navio boiadeiro do mundo, com essa capacidade de 21 mil animais, até mais, né, ele já chegou a transportar quase 30. Só que o Brasil faz esse transporte fluvial há muito tempo, nas regiões do Mato Grosso, região amazônica. Essa balsa, particularmente, ela pegou os animais em Vitória do Xingu, num porto fluvial que tem ali próximo a Altamira, e levou esses animais, foram 260 animais, para ser abatido em Santarém, tudo via fluvial em quase 3 dias de deslocamento. Então, isso é muito comum no Brasil. Na região amazônica, as balsas são verdadeiros caminhões e os rios são as estradas de muitos produtores que pegam animais em determinadas fazendas, levam para as outras, porque não tem estrada. Só que o rio está ali e é uma estrada, digamos assim, bastante lisinha, viu, Pedro? Algumas vezes ondulada, mas que leva os animais com muita tranquilidade. Em todos os casos, é preciso ter o cuidado com a saúde e o bem-estar animal. Porque se a gente pega um animal doente, Pedro, e leva de uma área para outra, a gente acaba levando o problema de um lugar para outro. Então, embora de maneira ainda mais simples, ainda assim, nessa região amazônica, no Mato Grosso, onde a gente tem essas balsas, o cuidado ainda é feito. Então, o pessoal sempre evita de embarcar animais com algum problema sanitário. Agora, aí, na exportação, aí não, Pedro. Aí tem o pessoal do Ministério da Agricultura, do MAPA, que acompanha desde a EPE até o embarque. E não passa nada, que é uma turma super rigorosa e o protocolo é super rígido. Muito bem, Marcos. A gente sabe que a coluna é de saúde animal, mas que você fala de outros pontos importantes envolvendo isso também. Então, eu queria te perguntar sobre legislação nesse processo, né? Isso altera quando o animal embarca e também depois durante o transporte, né? Como que funciona esse ponto? Lili, exatamente. A gente tem, dentro do Brasil, segue a legislação brasileira, mas o Brasil é signatário de muitas
muitos acordos que são internacionais, como o Código de Proteção do Bem-Estar Animal, ou seja, o Código de Bem-Estar Animal que muitos países, inclusive a Turquia, também é signatário. Então, do pré-embarque, ou seja, da EPE até o navio, até o embarque, o Ministério da Agricultura aplica as regras brasileiras, que devem estar de acordo com as regras do país que é o importador. Dentro do navio, vale a bandeira do país do navio, ou seja, a bandeira panamenha, no caso do NADA, que é o navio panamenho. Só que ali dentro existem as regras das quais eles também são signatários. Então, os animais eles têm que estar livres têm que ter 5 liberdades de bem-estar animal. Tem que estar livre da fome, tem que estar livre de sede, livre de medo, deve poder expressar todo o seu comportamento animal e não pode ter estresse mental, ou seja, o animal não pode estar sob fadiga mental, estresse ou deve estar livre do medo, assim que a gente diz. Então, embora tenhamos regras do Brasil, embora existam regras na Turquia, que tem as questões, inclusive, culturais, religiosas, mas todos devem seguir, no mínimo, as regras de bem-estar animal, que todos os países envolvidos, no caso, são signatários. Agora, Marcos, em relação à alimentação, né, que é aí uma das regras, né, internacionais em relação à saúde animal, a alimentação dentro das embarcações, né? O animal, inclusive, não pode perder peso, né? Aproveitando, né, essas normas, elas reforçam, inclusive, pontos, né, que é o respeito ao animal e também a nossa imagem lá fora. Exatamente, Pedro. E olha, é uma grande oportunidade. Eu já acompanhei alguns embarques do Pará, no Porto da Vila do Conde, em que havia uma estratégia sanitária para o animal ganhar peso no deslocamento, Pedro. Então, a gente está falando de 20 dias de confinamento. Então, mas aí existe o grande problema também da questão logística e armazenamento do alimento. Então, muitas vezes se usa a estratégia do grão inteiro, outras vezes se traz feno de outros países, que acaba sendo mais barato trazer e levar isso aí para lá, mas os animais eles têm que, no mínimo, manter o peso no qual ele embarcou. Mas existe ainda a estratégia, e esse caso aí eu acho que é um deles, viu, Pedro? Que os animais vão até ganhar um pouquinho de peso, porque são 20 dias de confinamento, olha, com água de qualidade, alimento regrado, mas que não vai faltar para os animais, e também muito bem-estar, que isso eu tenho certeza que o NADA garante. Perfeito. É praticamente um cruzeiro, ficar esses 20 dias. Marcos, muito obrigado pela sua participação, trazendo informações para a gente de qualidade, sempre prestação de serviço e também as consultorias particulares. Um abraço para você, meu amigo. Até mais. Tá aí. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até. Muito bom.